Kenshiro está chegando em Fatal Fury City of the Wolves. O icônico personagem da franquia considerado o pai dos animes de batalha teve finalmente seu modelo revelado e já com data definida, junho de 2026. Mas, para entendermos o peso dessa colaboração e o que isso realmente significa para ambas as franquias, primeiro vamos voltar no tempo. Escrito por Buronson e ilustrado pelo mestre Tetsuo Hara, Hokuto no Ken, ou Fist of the North Stars, conhecido aqui no ocidente, surgiu em 1983 na Shonen Jump. Foi aqui que o conceito de personagem apelão e artes marciais explodiu. Antes mesmo de Goku ou dos nossos queridos Cavaleiros do Zodíaco, era Kenshiro quem dominava a cultura pop no final dos anos 80 e início dos anos 90. A estética pós-apocalíptica, inspirada totalmente em Mad Max, misturada com pontos de pressão mortais, definiu o que um herói de ação deveria ser: estoico, poderoso e, acima de tudo, implacável. Nos games, o herói nunca esteve parado. Tivemos o lendário jogo de luta da Arc System Works de 2005, em parceria com a SEGA, lançada para a sua então placa Atomic Wave. Ele é famoso pelos seus combos infinitos e o fatal que destruiu o round. Posteriormente, ele teve um port para PlayStation 2, lançado em março de 2007. Essa versão incluía um Training Mode. A versão de arcade ela foi oficialmente distribuída pela SEGA da América do Norte, enquanto a versão de PS2 foi distribuída exclusivamente no Japão. Mas agora a marca passa por um renascimento. Temos o novo anime em produção pela Warner Bros. E o jogo clássico voltando a brilhar em palcos como a EVO do Japão, provando que a comunidade nunca esqueceu o famoso "Omae wa mou shindeiru". É o reconhecimento de que a marca está mais viva do que nunca. Porque muitos podem não saber, mas Kenshiro é famosíssimo e muito referenciado no seu país de origem. Tanto que o trailer bateu picos altíssimos de audiência, gerando uma comoção muito grande no país. Fora o peso da colaboração da SNK com a própria Warner. Se a SNK fez essa jogada de mestre ao incluir Kenshiro no roster de Fatal Fury, a Capcom já havia bebido dessa fonte muito antes. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 vezes que Street Fighter 2 se inspirou no legado de Hokuto no Ken, cravando de vez a importância e a influência que a obra teve ao longo do tempo. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Silvino Júnior e esse aqui é o Central Fighter, esse canal 100% focado em jogos de luta. Eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo, porque estamos aí na luta para bater as metas desse canal, falta bem pouco. Agora tem a opção hypar, se você estiver pelo celular vendo esse vídeo, deixa o seu hypazinho também para subir o nosso vídeo nos rankings. Toda terça-feira tem campeonato semanal, sempre com um jogo de luta diferente. E quinta-feira nós reunimos os membros da FGC brasileira para trocar aquela ideia sobre o nosso segmento. Aproveita e deixa nos comentários aí qual a sua sugestão para o próximo vídeo. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Você já parou para pensar na coincidência dos nomes dos protagonistas de Street Fighter? Se você acha que Ryu e Ken são nomes aleatórios, então se prepara aí. A maior prova da influência de Hokuto no Ken na Capcom está no nome do mestre de Kenshiro, o lendário Ryu Ken. Na obra original, Ryu Ken foi o 63º sucessor do estilo Hokuto Shinken e o homem que treinou os 4 Irmãos do Destino. Quando a Capcom estava criando o primeiro Street Fighter em 1987, a influência do mangá de Tetsuo Hara era absoluta no Japão. A teoria, aceita por grande parte da comunidade da preservação histórica dos games, é que os desenvolvedores decidiram homenagear o mestre de Kenshiro, dividindo seu nome ao meio para batizar seus 2 protagonistas, Ryu e Ken. Mas a conexão não para no nome. O conceito do Ansatsu Ken, a arte marcial de assassinato de Street Fighter, é um espelho direto do Hokuto Shinken. Ambas são artes milenares passadas de mestre para discípulo, proibidas para o uso comum e capazes de matar com um único golpe. Basicamente, sem o mestre Ryu Ken e o impacto cultural de Hokuto no Ken,
talvez os dois maiores ícones dos jogos de luta de hoje sequer tivessem esses nomes. Se você olhar para Vega, de Street Fighter, a influência de Hokuto no Ken salta aos olhos, e especialmente através de uma mistura de 3 pilares da obra. Primeiro, o narcisismo. Vega é o espelho de Uda, o mestre do Nanto, obcecado pela própria beleza e despreza tudo aquilo que considera feio. Para completar ainda o seu visual, a Capcom adicionou as garras e a máscara inexpressiva que remetem ao Nameless Shura, criando um lutador que une beleza e a técnica do cisne de Nanto com uma crueldade dos guerreiros mascarados de Shura. Já na parte do combate, como já dito, Vega tem sua agilidade aérea e é aqui que entra o Nanto Suichoken, o estilo do cisne de Nanto praticado por Rei. Vega não apenas luta, ele dança e corta seus inimigos com movimentos acrobáticos e graciosos que parecem voar pelo cenário. Além, é claro, da sonoplastia característica que te remete diretamente ao personagem. Essa elegância letal, focada em cortes precisos que fatiam o oponente antes mesmo dele reagir, é a tradução da estética perfeita de Rei para os videogames. A semelhança entre Gaio e o personagem Falco, sucessor do estilo Gento Koken, é uma das curiosidades mais intrigantes e fascinantes dos bastidores da Capcom. O visual é o ponto mais óbvio. O icônico cabelo com corte militar reto de Gaio é uma réplica quase exata do visual de Falcon, mas a influência vai além da estética. No universo de Hokuto no Ken, o estilo de luta de Falco, o Gento Koken, é único, porque foca na manipulação de energia para ataques à distância que destrói o oponente a nível celular. Isso estabeleceu a base para o arquétipo do personagem de controle, o famoso Zone, ou tartarugano para os mais ratões de fliperama, que Gaio definiu nos games. O seu lendário Sonic Boom é a tradução perfeita das lâminas e esferas de luz que Falco dispara. Na verdade, durante o desenvolvimento do Street Fighter 2, a equipe do design buscava criar um lutador que passasse a mesma imponência e a frieza de um general de elite, e encontraram no sacrifício e na técnica de Falco a inspiração ideal para o militar mais famoso dos jogos de luta. Existe uma semelhança visual assustadora entre o lutador russo e um vilão menor chamado Goda, um mestre de artes marciais que servia a organização King. Goda é um personagem que aparece no mangá original. É um guerreiro Tanzanji Kenpo, de classe B, um guerreiro menor, que usa sua técnica Yasuryodan Ken, é o punho da garra de urso, para rasgar pessoas ao meio e tem espinhos escondidos sob seu moicano. A Capcom sempre bebeu muito da estética dos animes dos anos 80, e Goda era o estereótipo perfeito do lutador de agarramento intimidador. Embora Zangief tenha ganhado sua própria personalidade e o carisma da mãe Rússia, a base visual é uma homenagem clara ao gigante que Kenshiro enfrentava. É o tipo de detalhe que mostra como os designers da Capcom estavam mergulhados no mangá de Tetsuo Hara, para criar silhuetas que fossem instantaneamente reconhecidas como poderosas e perigosas. Chun-Li já fez história como uma das primeiras mulheres dos jogos de luta e com certeza é a mulher mais famosa dos jogos de luta. Mas, até seu golpe mais famoso, o Hyakuretsu Kyaku, tem raízes profundas no legado de Kenshiro. Embora os 6 chutes relâmpagos sejam sua marca registrada, a mecânica visual de desferir dezenas de golpes em um único segundo é uma transposição direta de Hokuto no Ken, os lendários 100 punhos destrutivos de Hokuto. Mais especificamente, designers entusiastas apontam a técnica Hokuto Zuhazan como uma inspiração técnica. No mangá, essa variação permite que Kenshiro use ataques múltiplos e rápidos para suavizar o corpo do adversário gigante ou extremamente resistente antes do golpe final. A Capcom
pegou esse conceito de pressão por volume de golpes e adaptou para o estilo de luta de Chun-Li, focando na agilidade das pernas em vez dos punhos. É uma homenagem elegante. Enquanto Ken usa a técnica para explodir pontos de pressão, Chun-Li utiliza a sobrecarga e a defesa do oponente, mantendo viva a estética visual da metralhadora de golpes que Kenshiro apresentou ao mundo.